Boa tarde, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui, para explicar a nossa aula 3, tá? Que vai acontecer hoje à noite, até às 19h30. Então, nessa aula 3, nós iremos falar sobre o processo de incorporação. Vamos ver alguns lançamentos, contábeis, que acontece quando se faz uma incorporação de uma empresa, tá? Nós iremos trabalhar com incorporação, com fusão e com cisão, durante essas aulas, Hoje, nessa aula de hoje, é apenas sobre incorporação, tá? Então, espero que vocês estejam animados, dispostos a ver mais essa aula, Sei que não é fácil ficar ouvindo o professor Daniel por 40 minutos, mas é o que nós temos, é o que nós podemos fazer até normalizar a situação, Até encontrarmos uma vacina, Nós não, os cientistas, para combater a Covid-19. Mas vamos que vamos, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula sobre o processo de incorporação. Então, peguem papel e caneta e vão anotando as dúvidas de vocês para a aula de hoje. Então, incorporação, tá? Operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. A empresa sucedida extingue-se, tá? Dando lugar a outra, tá? Então, o que é isso? Vai juntar uma, duas ou três ou várias empresas, tá? E uma delas vai encerrar as atividades, ou várias delas. Vamos supor que tem um exemplo ali, na frente, mas vamos supor que o professor Daniel mais o professor fulano de tal vai montar uma sociedade, os dois, cada um tem a sua empresa, Então, a empresa de um ou de outro vai deixar de existir para se formar apenas uma empresa, tá? Isso que é incorporação. A empresa do professor Daniel vai incorporar a empresa do outro professor, tá? A empresa do outro professor vai incorporar a empresa do professor Daniel. Então, isso que é incorporação, tá? Como está descrito aí no exemplo, tá? Pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras, tá? O processo de incorporação é realizado entre sociedades e não entre os titulares, tá? Então, as incorporações só podem acontecer entre empresas, tá? Entre empresas e não entre pessoas, entre os titulares dessa empresa, tá? Tudo bem, gente? Continuando aqui, tá? Capital vem da sociedade incorporada. Então, na verdade, os bens da sociedade incorporada vai fazer parte da nova, empresa, tá? Por isso que os capitais, ali fala que o capital vem da sociedade, vem da sociedade incorporada. Tudo que está na outra sociedade vai ser incorporado, tá? Na empresa, na nova empresa, tá? Beleza? Qualquer dúvida, tá, gente? Anotem aí para durante a nossa aula a gente tirar essas dúvidas, tá? Que a nossa aula da noite é para tirar dúvidas. Aí nós temos aqui, tá, o artigo, uma legislação, que fala: o entendimento exposto até o momento sobre incorporação consta nos
parágrafo 1º e 2º do artigo 227 da Lei 6.420, tá? Então isso é, tá, às vezes a gente se pergunta onde que está escrito isso, tá? Aí tá na Lei 6.404 de 76, artigo 227, beleza? Então, continuando a nossa aula. Incorporação é um processo em que uma sociedade, né, já falei lá, pré-existente, a incorporadora incorpora o patrimônio de outras sociedades, sucedendo-lhes em direitos e obrigações. Foi o que nós falamos anteriormente, né? Aí nós temos um exemplo aqui, a empresa Birita Limitada, a empresa Caninha S.A. juntaram seus patrimônios, tá? Então o patrimônio da Birita e o patrimônio da Caninha S.A. se juntaram e formaram a empresa Vasilhame S.A. Tá? Então isso é incorporação. No nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia. Exemplos de incorporações que nós tivemos, tá? Nós temos Sadia mais a Perdigão, tá? Temos Itaú com Unibanco. Que mais que nós temos de incorporação? Pão de Açúcar e Casas Bahia, tá? Antártica e Brahma juntaram a Ambev, né? A Sadia e a Perdigão se tornaram a BRF, né? Então tudo isso é exemplo de incorporação, gente, tá? As empresas, elas se unem para criar uma nova empresa, né? Professor, mas ainda eu encontro produtos da Sadia. Não, beleza, você irá encontrar os produtos da Sadia, produtos da Perdigão, né? Só que você não vai encontrar a empresa Sadia, você não irá encontrar a empresa, né, Perdigão. Outra coisa, Itaú Unibanco, né? Itaú Unibanco. Então, se juntaram, fizeram a incorporação. A Itaú incorporou o Unibanco, tá? Só que no caso da Itaú com a Unibanco, a diferença é que o Unibanco deixou de existir, né? Agora só tem o Banco Itaú, né? Isso é uma questão de conhecimento de logística, né? Porque às vezes, no caso, vamos colocar no caso da Perdigão e da Sadia, já eram duas marcas famosas, né? Então, não tinha por que deixar de existir uma, né? As duas já eram grandes. No caso da Itaú Unibanco, né, a mais conhecida, que tinha melhor capital, era a Itaú, né? Então, fez a incorporação, tirou a Unibanco de circulação e deixou apenas Itaú. Aonde era banco, né, o lugar das agências do Unibanco, de um dia para o outro deixou de existir e se tornou, tá, Itaú, tá? Então isso pode acontecer, tá? Tem um exemplo, não chega a ser uma incorporação, tá, gente? Não chega a ser uma incorporação. Mas existe um refrigerante lá no norte do nosso país, né, chamado Jesus, né? É um Guaraná, né? Tem uma coloração rosa. E a Coca-Cola foi e comprou Jesus, né? Foi lá e comprou essa marca Jesus para produzir. Só que a Coca-Cola, ela também não deixou de fabricar Jesus, né? Porque ela sabia que naquela marca, aquele refrigerante, era muito consumido lá naquela região nordeste, né? Na região norte. Então, lá na região norte é muito consumido o refrigerante Jesus. Então, a Coca-Cola não parou de produzir esse refrigerante, né? Porque era muito consumido. Talvez, se ela deixasse de produzir, muitos iriam deixar de consumir o produto da Coca-Cola, né?
né, iriam boicotar a Coca-Cola devido a isso, né? Mas quando uma empresa, né, e às vezes são duas empresas conhecidas, né? No caso da Sadia e da Perdigão, né? Aí continua com os dois produtos, né? Mas é uma empresa só que fabrica esses dois produtos. Não é mais, né, a empresa Sadia, não é mais a empresa Perdigão. É a mesma coisa da Brahma e da Antártica. Juntaram as duas, criaram a Ambev, né? Mas continua ainda sendo vendido a Antártica e continua ainda sendo vendido, né, a Brahma. Só que por uma empresa apenas, tá? São os exemplos de incorporação. Então, continuando, vamos partir aqui para um exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente trabalhando conforme o exemplo. A empresa Fulano SA, incorporou a empresa Ciclano Limitada. O capital de Fulano SA e da Ciclano são possuídos pelas mesmas pessoas. Logo, temos um controle comum, tá? Aí nós temos, isso significa que, né, é o mesmo grupo, é a mesma pessoa que tem duas empresas diferentes, né? Eu, Daniel, tenho uma empresa de consultoria e tenho uma escola. Então, né, quero juntar as duas em uma só, tá? Então vamos lá. Aí nós temos o patrimônio, né, da Fulano e o patrimônio da Ciclano, tá? Eu, Daniel, vou incorporar esta empresa aqui, a Ciclano, na empresa Fulano, tá? Vou incorporar a Ciclano na empresa Fulano. Então nós vamos ver a partir de agora os lançamentos que nós temos que realizar para fazer essa incorporação da empresa Ciclano na empresa Fulano. Vamos lá. Aí nós temos aqui o ativo e o passivo, tá? Da Ciclano é transferido para Beltrano. Como que eu faço a transferência? Notem que eu estou dando baixa em R$8.000 aqui do meu ativo circulante. Então, creditei ativo circulante, isso aqui está acontecendo dentro da empresa Ciclano, tá? Creditei, né, porque eu estou dando baixa, o ativo é debitado para dar baixa, preciso creditar 8.000. Creditei realizável a longo prazo, 11.200 e creditei imobilizado 14.400, tá? Então todas as contas do meu ativo, né, ativo, débito, eu estou baixando, creditando ela. Vou transferir esses saldos para débito, conta incorporação ou apenas incorporação, tá? Na maioria dos casos nós iremos encontrar conta incorporação. Somei tudo, 33.600. Então, zerei o meu ativo da conta Ciclano, né? Zerei o ativo da Ciclano, transferi para a conta incorporação. Vou zerar o meu passivo, débito passivo circulante, 6.400. Débito passivo não circulante, 4.800. Tá? Tô debitando o passivo porque o passivo é creditado, né? Então debito para zerar. Credito a conta em incorporação 11.200. Dessa forma, tá? Eu estou zerando o meu patrimônio, né? Estou zerando o patrimônio da empresa Ciclano, tá? E estou transferindo o saldo para a conta em incorporação. Então eu tenho que incorporar na outra empresa de ativo 33.600 e tenho que incorporar na outra empresa 11.200 de obrigações, tá? É isso que nós precisamos incorporar. Ativo 33, isso aqui que vai aparecer na próxima empresa, tá? Isso aqui vai aparecer aqui na conta Fulano, tá? Na empresa Fulano. E esse aqui vai aparecer aqui no passivo da empresa Fulano. Continuando.
Aí os lançamentos ficariam da seguinte forma, né? Estou colocando aqui o balanço patrimonial, como se fosse o balanço, tá? No meu ativo, né? 33 mil débito, né? Creditei a conta aqui no razão aqui. Creditei realizável a longo prazo e creditei o meu imobilizado. Então zerei, tá, gente? Essas contas 8 mil, 11 mil e 14 mil estavam todas debitadas. Creditei ela, zerei, tá? Conta incorporação. No passivo a mesma coisa. Vou debitar agora passivo circulante. Vou debitar passivo não circulante. E vou creditar a conta incorporação, tá? Então desta forma, tá, gente, eu estou fazendo aqui a minha transferência, tá? Eu estou colocando resumido aqui, tá, gente? Vou colocar bem resumido aqui, tá? Mas nós poderíamos ter aqui, para, né, caso vocês entendam, abrir um razão, né, para a conta ativo circulante. Iria ter um débito do razão, tá? Abriria um razão aqui para a conta realizável a longo prazo, tá? Iria ter um débito de 11.200 e depois o crédito, né? Durante a aula eu faço de forma separada para vocês, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, tá? Aqui para a gente não ultrapassar, não ficar muito extenso nossa aula, resolvi fazer assim, mas durante a nossa aula a gente faz separado, tá? Abre um razão aqui para facilitar, porque quando a gente faz o razão, fica mais fácil de visualizar, tá? Então aí iremos abrir um razão aqui das contas, né? Para a gente ir visualizando de forma mais simples, né? Você vai ter mais lançamentos, mas é uma forma mais didática de se aprender, de se ensinar, tá? Então, zerei aqui, crédito ativo circulante, 8 mil, realizável a longo prazo, 8 mil, imobilizado, 8 mil. Isso daqui, tá, gente? Tá? Eu estou colocando aqui na conta incorporação, tá? Passivo circulante, passivo não circulante e incorporação, tá? Então é isso que nós temos aqui, tá? Agora nós vamos ver o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido, debito a conta patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido, né, é uma conta credora, tá lá no meu passivo, né? Lá de baixo, lá do lado do meu passivo, tá crédito. Para zerar ele, tá? Lancei 22 mil débito e 22.400 a crédito na conta incorporação, tá? Só voltando aqui rapidinho, tá? Então aqui, tá, gente, nós temos aqui 33.600, 6.400, 4.800 do lado do débito, mais 8 aqui do lado do crédito, 8 mil, mais 11 mil, mais 14, mais 11.200, tá? Mais o meu patrimônio líquido, tá? O meu patrimônio líquido, 22.400, mais 11.200, tá? Vai ser igual a 33.600. Então é 33.600, tá? 11.200 que eu recebi de obrigação, tá? Mais 22.400, tá? Como eu falei, tá? Durante a aula eu vou explicar de forma mais didática para vocês. Mas isso nós estamos transferindo. O que nós transferimos aqui para a empresa? Nós transferimos o ativo, tá? O ativo da empresa Ciclano, tá? Era de 33 mil. Então eu transferi da empresa Ciclano para a empresa Beltrano 33.600. Tá? Eu transferi as obrigações da empresa Ciclano
para a empresa Beltrano. Então aumentou o passivo lá do Beltrano mais 11.200. E eu transferi o patrimônio líquido da empresa Ciclano, tá? Transferi da Ciclano para a Beltrano. Dei baixa, tá? E incorporei, aumentou aqui na empresa Beltrano 22.400, tá? Então, dessa forma eu já transferi todos os meus saldos da empresa Ciclano para a empresa Beltrano, tá? Aí lá na empresa Beltrano, tá? Ficaria a seguinte forma, né? Entraria na empresa Beltrano, ativo circulante, R$8.000. Entraria na empresa Beltrano, ativo realizável a longo prazo, R$11.200. E entraria imobilizado, R$14.400, tá? Então esses bens aqui estavam lá na empresa Ciclano, tá? Elas estavam lá e agora foi incorporado ao patrimônio da empresa Beltrano. Aí, como já incorporei, estou dando baixa nessa conta aqui, tá? Essas obrigações aqui, passivo circulante 6.400, então apareceu aqui mais 6.400 na empresa Beltrano. Apareceu mais 4.800 na empresa Beltrano, que veio lá da empresa Ciclano, tá? Então, entrou aqui minhas obrigações e eu estou dando baixa aqui na conta incorporação, tá? Dei baixa nela aqui. Então, é esses lançamentos, tá? Que nós precisamos fazer. Fizemos um lançamento de saída, tá? Que é este lançamento aqui. Este lançamento é o de baixa da empresa Ciclano, tá? Eu estou dando baixa no ativo e no passivo da empresa Ciclano. E este lançamento aqui eu estou dando entrada do ativo e passivo na empresa Beltrano, tá, gente? Por isso que existe esses lançamentos aqui. Nós temos que baixar de uma empresa, no caso a empresa que está sendo fechada, nós iremos baixar esses bens e essas obrigações e nós temos que transferir para a empresa que vai incorporar essas obrigações, tá? Suponhamos que eu vou incorporar uma empresa que já está com muita dívida, né? Então, a empresa está querendo fechar, está querendo vender ela, eu vou lá e incorporo aquela empresa, tá? Então, vou incorporar a empresa, tá, gente? Todas as obrigações, todos os bens e todos os direitos é incorporado, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Aí nós temos aqui, tá? Como que era o balanço patrimonial da empresa, tá? Este balanço aqui, tá? Eu copiei lá do início, tá? Das informações iniciais que nós passamos aqui. Estou voltando aqui, tá? Era essa informação aqui, tá? Que nós tínhamos da empresa fulano, tá? Incorporamos a outra empresa, né? Vamos voltar aqui, passando. Incorporamos a empresa, né? Então, o ativo circulante da empresa Fulano S.A. era de 28.800. Eu incorporei R$8.000 da empresa Ciclano, tá? Essa aqui a movimentação do período, né? Que é a incorporação, R$8.000. Então, passa a vigorar o patrimônio circulante da empresa em R$36.800, tá? Então, o novo ativo circulante da empresa vai ser de R$36.800. O realizável a longo prazo, o ativo não circulante, era R$40.000, né? R$40.000. Foi incorporado R$11.200, tá? Foi incorporado R$11.200.
O realizável a longo prazo da empresa passa a ser agora de R$ 51.200, tá? Porque eu juntei 40 mil mais 11.200, que é igual a 51.200. Imobilizado, 59.200, que eu tinha antes, né, na empresa fulano. Incorporei mais 14.400, então o meu imobilizado é de R$ 73.700, tá? Todas essas informações aqui está escrito movimentação do período. Essas movimentações do período, tá? É referente à incorporação que teve da empresa Ciclano para a empresa, né, da empresa Ciclano para a empresa Beltrano, tá? Então essas são as movimentações. O total do meu ativo era de 128 mil, passou para 161.600. 128 mais 33.600 é igual a 161.600 reais. Então fizemos a incorporação do meu ativo, tá? Como eu falei, tá lá para frente, nós vamos ver também fusão e incorporação, tá? Fusão e cisão, tá? Parece que é a mesma coisa, né? Mas nós temos algumas peculiaridades com cada uma delas, tá? Então, por isso que é interessante vocês aprenderem, anotarem as dúvidas de vocês para a aula de hoje à noite, tá? Aí nós iremos tirar as dúvidas de vocês hoje à noite na aula, tá? Mas também, caso queira mandar mensagem, não tem problema. Às vezes vê o vídeo antes, né? E ficou com dúvida, então pode mandar as mensagens para a gente. Continuando aqui. Passivo circulante. Passivo circulante das fulano, antes era de 12.800. Incorporou mais R$ 6.400, tá? Incorporou mais R$ 6.400. Agora o passivo circulante dela é de R$ 19.200, tá? Passivo não circulante, o exigível a longo prazo, passivo exigível a longo prazo, era de R$ 8.000. Incorporei R$ 4.800. Então agora o meu exigível a longo prazo passa a ser R$ 12.800, tá? Já o patrimônio líquido, tá? Lembrem, voltando aqui, tá? Que ele fala sobre o aumento de capital, tá? O aumento de capital, vou voltar aqui rapidinho, tá? O capital vem da sociedade incorporada, tá? Então o aumento desse capital, tá? Passar aqui de novo, tá? Eu só vou aumentar o capital porque eu vou incorporar o capital social da outra empresa, tá? Então eu tinha na minha empresa 107.200 de capital. Vamos supor que o patrimônio líquido seja apenas capital, tá? Não tenha reservas. Então, o capital social dela era de 107.200. Incorporei 22.400. Então, agora o meu capital social, tá? Vai ser 129.600. Por que que tem essa diferença? Tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a empresa, tá? A empresa nesse momento de incorporação, ela não pode fazer um contrato, né? Fazer uma alteração contratual, falando que vai aumentar o contrato social dela, né? Numa quantia que não vai bater com aquele valor incorporado da outra empresa, tá? A empresa fulano vai aumentar o capital social dela em R$ 33.000. Tá, vai aumentar como? Vai aumentar de acordo com a corporação da empresa Ciclano. Ela não pode fazer isso por quê? Porque o capital da empresa Ciclano é de apenas 22.400.
Então, o limite aqui que ela pode fazer de aumento de capital neste momento da incorporação é de 22.400. O capital dela passou de 107.200 para 129.600, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? O aumento do capital social, só vai ocorrer em decorrência da incorporação do capital social da empresa incorporada. Então, o capital social da empresa incorporada era 22.400. Então, vai aumentar o capital da empresa fulano em 22.400, tá? Não pode colocar 22.500, não pode colocar 22.600, não pode colocar 23.000, porque neste momento de incorporação ela não tem base, né, não tem contrapartida para fazer isso. A única contrapartida que ela tem é a incorporação de 22.400. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Só aumenta aquele valor que está sendo incorporado, tá? Eu não posso aumentar mais do que está na incorporação, tá bom? Então, quando a gente incorpora, né, faz a incorporação de uma empresa, a gente leva as obrigações, né, e os direitos. Por que que as empresas fazem incorporação? Porque às vezes tem uma empresa que tem uma qualidade boa no serviço, né? A qualidade é boa no produto, né? Tem um serviço que atende a sociedade recebe muito bem este produto, porém a parte administrativa é muito ruim, né? Então vamos dar um exemplo aqui, não estou falando que é isso que aconteceu, né? Ou que seja totalmente ou apenas isso, né? Lá na empresa, vamos colocar aqui cerveja, né? Cerveja, as pessoas entendem de cerveja, né? Por que que teve a incorporação aí da Ambev, né? Brahma, só um exemplo, né? Tem mais cervejas, Brahma e Antártica. Por que que teve essa incorporação e existe essa empresa Ambev? Porque cada região do país, né, toma um tipo de cerveja. Aqui toma uma marca, em São Paulo toma outra marca, lá no sul toma outra marca, no Nordeste toma outra marca. Então, por que que se faz isso, né? Então, as empresas, né? Uma empresa tomou lá a decisão, né? Lógico que precisa do aval de todos, mas alguém pensou primeiro, falou assim, nós iremos incorporar essas empresas, vamos criar uma marca nova, né? Criar uma empresa nova, e nós vamos atender o país inteiro, né? Aí a Ambev consegue atender o país inteiro. É lógico que, né, as pessoas vão continuar bebendo a sua cerveja em cada região. Só que, né, a gente está tomando cerveja de uma mesma empresa, né, da mesma empresa. Eu não gosto da cerveja tal, eu só bebo cerveja tal, né? Beleza, sem problemas, né? Mas você está tomando a cerveja que é da mesma empresa, né? Aqui eu não bebo Antártica, não gosto de Antártica, só bebo Brahma. Beleza. Brahma e Antártica é a mesma empresa. Mesma coisa acontece com canais de televisão, né? Nós temos aí, né, vários canais de televisão, né? Às vezes esses canais de televisão, né, têm o mesmo dono, né? Não vou citar nomes, né? Mas às vezes a gente assiste em outro canal porque a gente não quer assistir determinado canal, né? Mas é o mesmo dono. Então existe, né? Vamos colocar aqui não dá para citar isso porque é uma empresa só, né? Eu ia falar da Disney que tem várias empresas, mas não podemos falar porque é uma empresa apenas. Mas isso é incorporação, tá, gente? Às vezes, a Perdigão e a Sadia, a mesma coisa, né? Determinadas regiões consomem mais Perdigão, determinadas regiões consomem mais Sadia, né?
Porque, é lógico, tem questão variável, né, de preço, né? Então, o preço é muito importante, né? Às vezes é mais caro um produto, uma marca, do que na outra, né? E determinada marca vai ser vendida em determinada localização. Se o valor é mais caro, né, a região de poder aquisitivo maior vai vender mais o mais caro, né? Então, para não perder esse tipo de venda, né, tomar conta do mercado, as empresas fazem essas incorporações, tá? Criou a BRF, né? Então a BRF é responsável pela Perdigão e pela Sadia, não deixando de fornecer os dois produtos. Como eu falei, tem região, né? Tem a variável de preço é muito importante, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo. As pessoas não querem gastar mais, não querem pagar muito caro nas mercadorias. Então, se tiver a Sadia, que é um valor, e se tiver Perdigão, que é outro valor, né? Então vai fazer a comparação, o que é mais caro e o que é mais barato. Provavelmente vai levar o mais barato, né, nesse momento. Mas a empresa não vai deixar de vender, né? Porque é a mesma empresa vendendo produtos diferentes, tá? Ela poderia também suprimir uma das duas, né? Deixar de existir ou a Sadia ou a Perdigão, igual aconteceu com o Itaú Unibanco. O Unibanco deixou de existir e agora só tem Itaú, né? Então, gente, isso, tá, é processo de incorporação. Como eu falei, nós iremos trabalhar com fusão e cisão, tá? E liquidação da empresa também. Então, eu vou deixar um exercício para vocês aqui, tá? Sorriso para sorrir, era para sorrir ali, tá? Então, exercício para vocês, tá? É este exercício aqui. Temos duas empresas, 171 e 12 por 18. Aí nós temos essas informações aqui. Então eu quero que vocês façam a incorporação da 12 por 18, tá? Nós iremos incorporar esta empresa aqui. Nós iremos incorporar esta empresa nesta empresa aqui. Então esse saldo aqui vai vir para esta empresa, tá? É este exercício que nós iremos resolver hoje à noite na nossa aula, beleza? Então espero que vocês tenham entendido o conceito, né, o exemplo de incorporação. Durante a nossa aula hoje à noite eu estarei explicando, anotem as dúvidas de vocês para tirar durante as nossas aulas, tá? Durante a nossa aula hoje à noite, às 19h30. Então tenha todos uma excelente noite, tá? Ou excelente tarde, ou um excelente dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, tá? E espero vocês mais tarde na nossa aula, tá? Ficam todos com Deus, tá? Vejam aí o vídeo, tá? E caso de dúvidas também, caso vocês queiram fazer o comentário, que às vezes, como eu sempre falo, pode ser a dúvida de outras pessoas. Pode comentar lá sem problema que eu respondo lá e às vezes, tá, pode ser a dúvida dos coleguinhas. Até mais, gente. Bom trabalho a todos vocês, boa aula, bons estudos e tudo de bom.